Olá, queridas alunas e queridos alunos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje a gente tem a honra de receber a professora Carolina Terra para contar um pouquinho sobre a sua trajetória, que é uma trajetória fantástica aqui no mundo acadêmico e profissional. E sem mais delongas, gostaria de te agradecer, professora, por estar aqui com a gente Obrigada. hoje. E aproveitando que é um momento muito especial, né, que a gente está celebrando 60 anos, né, da ECA USP, agora em 2026. E há 60 anos a gente vem formando profissionais, né, que ajudaram a construir essa comunicação no Brasil. Como ex-aluna, professora, pesquisadora da escola, qual você considera ser a principal contribuição da ECA para a evolução da comunicação e marketing no país? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu acredito que a ECA ela seja um centro formador, tanto de profissionais quanto de pesquisadores. Então, ali a gente produz muito conhecimento, a gente produz ciência, produz pesquisa, e isso acaba reverberando tanto no mercado quanto na academia. Então, eu acho que o fato da gente ter esse fôlego acadêmico, acho que nos diferencia muito e faz com que a gente seja bastante reconhecido no campo da comunicação. Fantástico. Aí você construiu uma carreira que passa pela academia, né, e grandes empresas como Vivo, Mercado Livre, Nestlé, Garoto. O que mudou de forma mais radical na comunicação organizacional desde o início da sua trajetória? Acho que, sem dúvidas, a questão do digital, né, dessa transformação digital. Quando eu me formei, por exemplo, era totalmente analógico, né? Eu fui aprendendo também a lidar com o digital ao longo da minha carreira. Mas eu acredito que o digital tenha sido um divisor de águas no campo da comunicação organizacional, e com o digital a gente tem uma velocidade imensa no fazer da comunicação, né? Então, antes o que a gente tinha um tempo de planejamento, de preparo, hoje nos requer uma celeridade, uma agilidade, uma velocidade muito maior. Então, acho que essa questão, né, do tempo, da velocidade, do dinamismo, da volatilidade, sejam atributos extremamente diferentes de uma comunicação dita mais clássica, mais tradicional. Perfeito. E você acompanhou essa transição da comunicação, né, da tradicional para a comunicação digital. Qual foi a principal mudança de mentalidade que os profissionais precisaram desenvolver nesse processo? Acho que nós, né, todos, né, não eles, mas nós, acho que a gente precisou entender que a gente ia ter que planejar a comunicação pensando no mix comunicacional como um todo. Não dá para a gente prever só um único meio, um único canal, e prever também essa questão dessa velocidade que eu destaquei. Acho que a velocidade com que as coisas acontecem hoje, né, fazem com que a gente tenha uma atividade profissional muito acelerada, muito dinâmica, né? A gente tem processos que mudam, entram canais novos todos os dias, a gente tem novos públicos de interesse. Então, acho que a gente teve que virar essa chave e entender que a comunicação não ia ser mais das instituições para os públicos, mas incorporar também tudo aquilo que o público, que as audiências estão falando, né, e trazer isso para a comunicação, fazer com que ela fosse interativa, dialógica, mais transparente. E isso traz uma série de bônus, mas também tem ônus, né? Se a gente está muito mais exposto, a gente tem muito mais crises para resolver, né? Então a gente tem que pensar numa gestão de comunicação organizacional que contemple não só a produção, planejamento de conteúdo, mas gestão de crise, escuta das audiências, entendimento daquilo que eles querem, o que eles estão demandando enquanto produto, enquanto serviço, né? Então é um universo extremamente dinâmico e que requer atualização constante. Então, eu acho que a gente tem que ter uma mentalidade, enquanto comunicador contemporâneo, de lifelong learning, né? De aprendizado contínuo e constante. É algo que a gente vai ter que fazer para o resto da vida. Imagina se a gente fosse pensar nos meios de comunicação na época em que a gente se formou. Era outro cenário, era outro contexto, né? Então, quando a gente pensa em, nossa, a gente tem que se atualizar, a gente tem que entender como é que esse cenário todo funciona, a gente se obriga a estudar, a compreender os canais, a compreender as audiências, as novas gerações que operam de uma maneira dinâmica, diferente, né? Então, acho que o comunicador ele tem que ter isso em mente, que a gente vai ter que estudar para sempre. Perfeito.
E eu acredito que o processo da pandemia também acelerou Muito. diversas etapas, né? Sim. Que já vinham acontecendo de uma forma mais tímida. Mais tímida, concordo. Principalmente na comunicação interna. Que a gente viu muitas empresas tentarem avançar ali com o home office, não sabia exatamente qual sistema adotar, qual processo, como eu capacito as pessoas a se comunicarem internamente. Sim. Principalmente as lideranças. Né? Sim. E como é que você mantém uma cultura organizacional com todo mundo remoto, né? Que era um cenário que a gente tinha ali nas grandes organizações durante a pandemia. Então, e a comunicação tem um papel muito central nisso, né? Porque se a comunicação não funcionasse, nada funcionava, a dinâmica de trabalho não funcionaria, né? Então, eu acho que também a pandemia, além de ter acelerado tecnologicamente os meios, os canais, os formatos, as linguagens, também fez com que a comunicação também adquirisse uma centralidade ainda maior e que permaneceu, né? Hoje a gente fala que né, tudo depende ali da comunicação, né? Foi um problema de comunicação, ou foi um golaço da comunicação, né? Não dá para pôr tudo na conta da comunicação, mas a comunicação tem um papel bastante estratégico, bastante central aí na condução dos negócios. Eu acho fantástico esse ponto, né? Que a comunicação ela passou a ser algo estratégico, né? Ela deixou de ser aquele setor da empresa que acessório, né? Exato. Operacional. Receber a informação e só repassar. Exato. E acredito que com essa mudança, as novas plataformas digitais, as ferramentas, foi meio que bottoms up em algumas empresas, né? As pessoas comunicando pelo WhatsApp. Exato. Quando chegava a comunicação oficial, já chegava atrasada. Sim, a rádio corredor já estava mais adiantada, do que a comunicação oficial. Né? E aí eu vejo um grande problema para a empresa, porque se a comunicação não oficial funciona melhor do que a oficial, você tem um problema sério. Você tem um problema que você não está conseguindo o mesmo êxito que a comunicação informal. Né? Então você precisa rever todos os seus planejamentos, os seus canais, os seus processos, né? Porque isso faz muita diferença. Com certeza. E é um impacto de negócio, né? Também. Porque é uma comunicação que ela não é oficial e ela está tendo mais força, ela também tem força de moldar uma cultura organizacional dentro da cultura organizacional. Exato, subcultura, né? E aí uma cultura pautada em boato, em rumor, não é legal, né? A comunicação ela tem que ter uma força, principalmente interna, para isso também se refletir externamente. Porque aquilo que a gente faz internamente nas organizações automaticamente transborda para o público externo. Exato. Você sabe que, pensando nesse ponto, me vem à mente alguns casos em que a cultura interna justamente é feita e é pensada para transbordar para o externo. Né? Então, eu tenho estudado isso, pesquisado, tenho até o livro de Funcionários a Influenciadores que fala sobre isso, que é quando a comunicação interna é pensada para que o público interno seja o representante e isso automaticamente transborde nas mídias sociais daquela organização. Então, a gente vê, por exemplo, empresas como Itaú, como a PepsiCo, como a Vivo, né, e tantas outras empresas que estão investindo ali naquela comunicação centrada no público interno. Esse público interno vai para as redes sociais, e não é só o LinkedIn, que é a rede social profissional por excelência, mas vai também para outros canais, né, tipo Instagram, tipo TikTok, e fala do seu dia a dia na empresa, fala de bastidor, né? É claro que tem que ter limite ali de informação confidencial, informação legal, jurídica, que não pode, né, vir à tona, mas que tem feito esse papel mesmo de transbordo da cultura interna para externa. E aí você acaba atraindo outras pessoas que querem trabalhar lá, você demonstra uma transparência por parte da organização, uma favorabilidade da opinião pública, porque está vendo o funcionário falar, se identifica com aquele funcionário, que é uma pessoa comum, né? Então, eu acredito muito nesse mecanismo, né, de comunicação interna que foque nas pessoas e não apenas nos canais. Isso é fantástico, né? Porque quando acredito as empresas abrem um canal de comunicação com quem está na linha de frente, muitas vezes, consegue até sanar problemas muito mais rápido, de uma maneira muito mais eficaz. Porque você tem proximidade, né? Exatamente. Eu fico muito contente de estar com a professora Carolina Terra hoje aqui, porque é autora de vários livros, né, e professora aqui da ECA, e quando a gente tem esse privilégio, né, de ouvi-la, né, além de ver as páginas, é uma coisa que é muito entusiasmante. Então,
você aluna, você aluno que está embarcando aí nos nossos cursos da ECA, vai ter o prazer aí de aproveitar ao máximo as aulas da professora Carolina Terra. E hoje o mercado ele fala muito sobre dados, né? A gente ouve falar muito sobre inteligência artificial, Sim. automação. Existe uma diferença aí que muitas vezes passa despercebido, né, pelos profissionais. E o que, na sua opinião, continua sendo indispensável para um comunicador, independente da tecnologia disponível que ele tenha? A gente tem que ter uma capacidade analítica, reflexiva e crítica, né? Então, a gente tem que olhar para esse contexto, né? Então, muitas vezes a gente vai olhar para planilhas com dados, com informações, o que eu faço com tudo isso, né? Como é que eu transformo tudo isso em conhecimento, em ações de comunicação, de relacionamento, de diálogo, né? O que eu estou fazendo ali enquanto organização que está sendo bem visto, né, pela opinião pública, pelas audiências externas, etc. e tal. Então, essa análise crítica, reflexiva e essa capacidade analítica, para mim, são fundamentais, independente de tecnologia. Hoje a gente tem um conjunto de tecnologias, né? Então a gente tem lá as redes sociais da Meta, a gente tem as redes sociais chinesas, etc e tal. Amanhã pode ser que a gente tenha um outro conjunto, mas o que não nos tiram é essa capacidade de olhar para tudo isso e agir estrategicamente. Então, para mim, isso é fundamental. E eu acredito que, você me perguntou no começo, né, o que a USP, o que a ECA USP tem de diferencial, eu acho que essa capacidade crítica, essa análise crítico-reflexiva, também é um dos nossos diferenciais. A gente nunca vai olhar só de uma maneira deslumbrada para a tecnologia, a gente vai olhar para a tecnologia de uma maneira crítica, e eu acho que isso também faz diferença na formação. Ah, perfeito, perfeito. Eu acredito também, né, nessa capacidade, né, de formação da ECA USP de profissionais que vão pensar, né, não só executar ali, ou se encantar por alguma tecnologia que é maravilhosa e pouco tempo depois ela desaparece. Exatamente. Né? E esse é um momento que a gente vive na história que é muito diferente de tudo que se viu até hoje, né? A cada dia, acho que cerca de 50 novas IAs são lançadas, né? Como discernir o que é certo, o que não é bom, o que usar. Na sua opinião, então, a capacidade de ter o pensamento crítico é um fator extremamente relevante nesse momento para o comunicador. Com certeza, com certeza, ter essa capacidade de entender o que vai mudar, né, no nosso fazer, como vai mudar e se eu vou ou não entrar nessa jogada, acho que é fundamental, né? A gente assistiu a várias tecnologias que surgiram 2, 3 meses depois, elas desapareceram, né? Se a gente for pensar em Clubhouse, né? Enfim, tem tantas outras que acontecia alguma coisa, lançava uma rede social nova, a gente olhava para aquilo, falava, vou entrar, não vou entrar. Então, assim, a gente ter essa frieza de entender o que fazer diante dessa novidade também é super importante. Não quer dizer que a gente não vá experimentar, que a gente não vá testar, que a gente também não vá na tentativa e erro, porque também faz parte, né? Mas ter essa consciência de que, poxa, não deu certo, eu saio dessa e vou próxima, né? Próximo desafio aí que eu vou abraçar e ter também uma capacidade de planejar para esse cenário incerto, né? Extremamente volátil e tudo mais. O papel do comunicador e da comunicadora, ele começa a ser cada vez mais relevante, até mesmo para aconselhar um C-level, uma C-level, na tomada de decisão. Perfeito. Eu acho que acaba tendo uma gama ainda muito maior do que anos atrás tinha, em termos de processos de decisão. Sim. E o lugar que essa pessoa ocupa dentro da empresa. É um papel extremamente consultivo, estratégico mesmo, né? Eu tenho que falar, eu tenho que ir para a rede falar, eu vou falar, não vou falar, eu vou, né, esperar a poeira baixar, em que momento eu falo, em que momento não falo, né? Então, acho que é muito do aconselhamento mesmo daquele profissional de comunicação que esteja, né, num nível de alta gestão também. Né? Ter essa clareza de onde entrar e como entrar e
como a empresa e os seus porta-vozes também vão fazer esse movimento. Interessantíssimo, professora. E uma dúvida, né? Uma marca ela pode investir milhões, né, em mídia, mas perder reputação em poucas horas nas redes sociais, né? O que as empresas ainda não entenderam sobre gestão de reputação digital, na sua opinião? Acho que o principal não basta ter presença digital, você tem que ter gestão de relacionamento ali. Então não adianta você querer ter um perfil de Instagram, de LinkedIn maravilhoso do ponto de vista corporativo e você não ter diálogo, você não ter escuta, você não ter monitoramento daquilo que está acontecendo em relação à tua marca, teu produto, teu serviço, tua campanha, teus porta-vozes, né? Então, não dá para ser de mão única. Tem que ser algo que a gente contemple ali aquilo que está acontecendo com as audiências, das audiências para a organização. Então, quando você fala assim, a empresa investiu milhões numa super campanha, a campanha estava muito legal. De repente, você tem um baita de um backlash porque as pessoas estão falando mal de algum aspecto da campanha ou vazou alguma informação que, né, fez com que as pessoas levantassem uma bandeira vermelha ali em relação à campanha, e aí a empresa se fecha e não fala mais nada, né? Ou demora a se posicionar. Então, isso é realmente um tiro no pé, porque aí se você não está se posicionando, você está consentindo com aquilo que as outras pessoas estão falando. Se você, marca, não tá dando a versão oficial dos fatos, quem está dando a versão oficial são terceiros, são públicos de interesse, mídia, né, imprensa, usuários de mídias sociais. Então, assim, a empresa tem que tomar as rédeas das suas questões para ela poder ter a voz oficial também dentro desse cenário de múltiplas vozes, né, que vão existir ali sempre. Perfeito. Então, deixar de se posicionar também é tomar uma posição de deixar os outros serem os donos da narrativa. Exatamente. Né? Você perde protagonismo, né, dentro do processo. E hoje, com essa quantidade de redes e de canais que surgem todos os dias... E porta-vozes e influenciadores, né? Então, aí você delega para terceiros uma gestão de reputação que deveria ser sua. Perfeito, perfeito. E existe uma diferença entre gerenciar redes sociais e construir o relacionamento digital? Como que você explica essa distinção para os alunos? Gerenciar redes sociais é algo da operação, né? Então, a gente vai fazer planejamento editorial, a gente vai fazer calendário, a gente vai entender formatos, tamanhos, né, tempos ali para poder figurar da melhor forma numa rede social. Agora, a gente ser estratégico a ponto de estabelecer relacionamento com os públicos como é que eu transformo isso que é meramente técnico em algo que de fato sirva como um canal de diálogo, como um canal de relacionamento com meus públicos de interesse. Acho que tem algumas marcas que conseguem fazer isso de uma maneira bastante bem-humorada, inclusive, né? Porque provoca o usuário, se pauta às vezes numa polêmica, em algo que está acontecendo para abrir justamente esse diálogo com essas audiências de interesse. Tem outras marcas que já vão por outro caminho, que vão pelo caminho do tutorial, do didático, do explicar como é que funciona, isso também pode gerar interação. Tem marcas que preferem apostar nas figuras humanas da organização, então, num C-level, por exemplo, ou nos funcionários como canais de relacionamento. Então, é muito diferente a gente entender que gerenciamento operacional de canais, né, está de um lado e essa construção de relacionamento está de outro, mas a gente tem que chegar num consenso ali em que a gestão operacional ela consiga dar conta de abrir esses canais de diálogo para que a gente tenha, né, uma estratégia de relacionamento e diálogo com esses públicos de interesse que a gente visa, que a gente quer atingir, né, por meio da organização. Tem uma clareza, né, de objetivos, né? Tem que ter clareza de objetivo, quem é você, o que você quer, né? Qual o teu objetivo em estar ali naquela rede social? É divulgação? É relacionamento? É conversão em vendas? Né? É tudo isso ao mesmo tempo, né? Mas tem que ter mesmo esse objetivo traçado, né? Muito bom. E você é autora do livro Marcas Influenciadoras Digitais, né? Na sua visão, as marcas ainda dependem dos influenciadores ou elas próprias precisam se tornar influenciadoras?
Aí eu já vou puxar a sardinha totalmente para minha brasa, né? É óbvio que as marcas elas podem lançar a mão de uma estratégia de relacionamento com influenciadores, de uso, né, dos influenciadores como um canal ali de comunicação, de relacionamento, de vendas, etc. Mas eu acredito também que a marca tenha condições de se desenvolver como um agente influenciador também. E não é que ela precise prescindir dos influenciadores, né? Você não precisa abandonar uma estratégia para ter outra, né? As coisas podem caminhar simultaneamente. Eu gosto muito de dar como exemplo nas minhas aulas a marca Duolingo. Ela é uma marca que eu considero uma marca influenciadora, que tem um personagem central ali que funciona como um influenciador digital, que é a Corujinha do Duolingo, né? E ao mesmo tempo ela tem uma estratégia de múltiplos públicos também falando dela. Os alunos, né? Quem faz os cursos, eles estão sempre na mídia, né? Porque eles têm campanhas muito bacanas, assim, muito engraçadas, muito impactantes. Então aí isso também faz com que outros agentes de influência acabem falando deles. Então, para mim, é um super exemplo de marca influenciadora. E falando especificamente de como se tornar uma marca influenciadora, eu acredito também que tem um passo a passo, né? Que a gente precisa estabelecer dentro da organização alguns critérios, alguns caminhos para que isso aconteça. Então, você não vira uma marca influenciadora da noite para o dia, você constrói esse processo com relacionamento, com engajamento, com entretenimento, né, com ação, com autenticidade, com transparência. Se você quer ser uma marca influenciadora, vão haver momentos que vão te questionar e você tem que ser transparente nesse sentido, né? Se estão te questionando, você tem que dar retorno. Por quê? Porque o papel do influenciador é justamente esse, de diálogo, né, com os públicos de interesse. E aí, para fechar essa questão das marcas influenciadoras, avaliar tudo que está fazendo também, né? E isso retroalimenta toda a tua estratégia de gestão de presença, de conteúdo, de reputação naquele âmbito digital. E essa retroalimentação também passa pelo alinhamento do público interno, né? Exato. Com toda a estratégia. Algumas empresas, elas acabam falhando nesse ponto, né? Elas pensam muito da porta para fora. E esquecem da porta para dentro, né? O primeiro cliente, né? Não, e é péssimo isso, porque não tem nada pior do que o público interno ficar sabendo de algo da empresa por terceiros, pela mídia, né? Por rumores, boatos nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que tratar o público interno como um público super estratégico, tal e qual é o público externo, né? Esse público interno, se ele está bem informado, se ele está satisfeito, se ele está feliz de trabalhar ali, ele vai ser um dos principais ativos de comunicação que a empresa tem. Sensacional, né? Vão ser os primeiros influenciadores, né? Os primeiros influenciadores, sem sombra de dúvida. E aproveitando que a gente está falando de influência digital e consumidor, como o comportamento do consumidor ele mudou nos últimos anos e o que as empresas precisam observar para não perder relevância? Bom, o consumidor ele se tornou extremamente digitalizado também, né? Então, ele tem acesso à informação por múltiplos canais e agora some a esses canais a inteligência artificial generativa. Então, muitas vezes ele vai perguntar para a inteligência artificial generativa que produto ela recomenda para determinada situação, né? Que marca ela recomenda para determinada situação. Então, é mais um agente que vai influenciar esse consumidor, que vai opinar ali para esse consumidor. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente entender que esse consumidor é um consumidor que tem acesso a múltiplas formas de informação, a múltiplos canais de informação e que ele vai fazer valer isso. Ele vai questionar, ele vai expor, ele vai pedir, ele vai demandar, né? E as marcas, elas têm que estar extremamente antenadas a tudo isso, porque a forma como esses múltiplos canais vão falar dessas marcas influencia esse consumidor. Então, se você está mal visto, se você não está recomendado, por exemplo, nos resultados da IA generativa, pode ser que você tenha perdido uma oportunidade de conversão ali, naquele momento, né? Então, não basta trabalhar a reputação só nos canais tradicionais, a gente também tem que trabalhar a reputação no âmbito digital e agora some-se a esse âmbito digital a IA generativa, né? Então, um exercício que eu acho muito legal de fazer experimente
procurar a respeito da sua marca na IA generativa para ver o que ela traz. Se ela está alucinando, se ela traz resultados corretos, se ela está falando de você de uma maneira positiva, se tem algum viés, né? Então, acho que isso passa também a ser mais uma atribuição ali do profissional de comunicação. Realmente o profissional vai escolher estudar para o resto da vida, né? O resto da vida. Porque isso só tende a acelerar o processo, né? As novas inteligências artificiais, as novas plataformas e o comportamento do consumidor. Também. Aproveitando aqui esse momento que eu estou com a professora Carolina Terra, que eu admiro muito, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que é uma inquietação minha, pessoal, né? Para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje. Nós percebemos nos últimos anos o crescimento dos grandes influenciadores, né? Aquelas pessoas que não estão nas grandes mídias, mas estão nas redes sociais com milhares de seguidores. Ao passo que também a gente viu surgir um novo movimento de micro-influenciadores. Pessoas comuns que falam sobre assuntos diversos do seu dia a dia, mostram o seu cotidiano, e tem lá um público fiel que consulta, né? E algumas marcas até estão se apropriando disso, né? Sim. Na sua opinião, você acha que a médio e longo prazo os grandes influenciadores serão substituídos por pessoas, digamos, reais, mostrando suas vidas reais, sem aquela produção, ou eles ainda vão coexistir? Eu acredito que existe espaço para todos os tamanhos de influenciadores. Acho que sempre vai ter um interesse para aquelas figuras que já são celebridades digitais, que são esses grandes influenciadores, né, apresentadores, artistas, atletas, né, pessoas bastante conhecidas. E eu acho que tem muito espaço, e aliás tem um mercado imenso em torno dos micro-influenciadores. Hoje a gente vê a indústria do UGC, do User Generated Content, que é esse conteúdo gerado pelo usuário comum, usuário menor, né, como uma indústria extremamente promissora e significativa. Porque é muito genuíno a gente ver alguém como a gente consumindo algo, um produto, um serviço, uma marca, e a opinião daquela pessoa ressoa diretamente na gente, porque gera essa identificação. E é muito diferente quando a gente vê naquele influenciador gigantesco. Você fala, não sei se fulano usa realmente esse produto ou se é só uma publi, né? Mas o fulano, que é gigantesco, ele tem um poder de amplificação que o pequeno não tem. Então, eu acredito que existe espaço para todos os estratos de influência, desde da celebridade digital até o nano-influenciador. Eu acredito que exista espaço para essa coexistência e para o acionamento das marcas também. A depender do que ela quer, ela aciona, né, os estratos maiores ou os estratos menores. Se você quer criar uma comunidade em torno da tua marca, de repente você vai mais nos micro-influenciadores, nos nano-influenciadores, né? Tem até um termo em inglês que é os everyday influencers. Agora, se você quer, por exemplo, fazer um lançamento de um carro, às vezes pegar uma celebridade digital vale a pena, porque aí você consegue ter um tiro com bala de canhão ali, né? E ter um alcance, um impacto maior. Então, tudo depende do objetivo da empresa, do orçamento da empresa, né? Dos objetivos dela em relação aos produtos e serviços, mas eu acredito que ainda não chegamos ao fim da era dos influenciadores, embora a gente sinta modificações e transformações nessa indústria o tempo inteiro. Perfeito. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje, com esse gostinho de quero mais. Com certeza ficaria horas aqui entrevistando a professora Carolina, mas a agenda dela é disputada. Para aqueles e aquelas que querem aprender mais sobre tudo que nós conversamos com a professora Carolina, acessem o link disponível aqui na nossa rede, conheça os nossos cursos e venha fazer parte da USP. Um grande abraço a todas e todos e até a próxima. Muito obrigado, professora Carolina. Obrigada. Prazer. Até a próxima. Até. Prazer é meu. Obrigada.